A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero trazer um texto hoje para a nossa meditação que está lá no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me então: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por muitos dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O livro de Neemias nos fala acerca do pós-cativeiro babilônico, e também é conhecido como o maior e melhor manual de liderança das Escrituras. Em 516 a.C., com a queda do Império Babilônico e a tomada pelo Império Medo-Persa, agora os judeus podem retornar para o seu lar. Finalmente, a profecia de Jeremias, do capítulo 29, versos 10, se cumpre. Depois de 70 anos de cativeiro, enfim, agora em 516 a.C., sob a liderança de Zorobabel, eles retornam então para o seu lar, para construir o templo de Jerusalém. E depois, em 457, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei de Deus ao povo. E agora, nesse terceiro e último êxodo, sob a liderança de Neemias, para a construção dos muros de Jerusalém. E aqui, queridos, quando nós lemos aqui dos versículos 2 ao 4, Neemias estava ali em Susã e recebeu a visita de Anani, seu irmão, juntamente com outros de Judá. E ali, queridos, ele perguntou acerca da situação, como estava em Jerusalém, como é que estavam ali os seus conterrâneos. E ali Anani informou acerca de tudo aquilo que estava acontecendo. E quando Neemias recebeu aquela informação, ele ficou muito triste, porque os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E os restantes do povo que sobraram, que restaram do cativeiro, estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Ou seja, a situação era muito triste, era muito deplorável. E naquele momento, quando Neemias recebeu essa informação, quando ele foi informado acerca dessa triste realidade que estava acontecendo, porque aquela cidade, queridos, ela estava há mais de 120 anos naquela condição. E então, meus amados, a primeira atitude que ele teve foi de se assentar e chorar e lamentar por muitos dias. Mas depois, queridos, ele jejuou e orou ao Deus dos céus. E ali, meus irmãos, ele passou o quê? 4 meses, exatos 4 meses, jejuando e orando ao Deus dos céus. E a Bíblia aqui descreve Neemias, irmãos, do versículo 2 ao 4, como um líder encorajador e como um líder consolador. E do versículo 5 ao 7 e até o versículo 11, a Bíblia o descreve como um líder intercessor. E depois do capítulo 2, do versículo 1 em diante, a Bíblia o descreve como sendo um líder sábio, de estratégias e atitudes. E é sobre esses exemplos de Neemias que eu quero trazer hoje para nós, queridos.
sobre esse exemplo de liderança que nós também estamos inseridos, que nós temos que aplicar para nossas vidas e tomar para nossas vidas com os exemplos aqui na Escritura sobre a vida deste homem. Então, queridos, aqui, quando Neemias recebeu essa notícia, como já foi dito, ele se assentou e chorou muito, e lamentou também. Mas assim como ele se entristeceu, dentro dele também despertou, sabe o que, irmãos? Uma vocação e um chamado para atender a uma tão grande necessidade. E eu quero te dizer uma coisa, meus amados. A vocação vem para a vida do homem de duas maneiras. Ou por um chamado interno, ou por uma necessidade externa. E isso aconteceu na vida de Neemias. E quando ele jejuou e orou por 4 meses, primeiramente, ele jejuou e orou para que a oração dele fosse recebida pelo Senhor nosso Deus. E ali, no versículo 5, quando ele exaltou o nome do Senhor, quando ele glorificou o nome do Senhor e a sua soberania. E depois, queridos, o que foi que ele fez? Depois que ele orou, exaltando a soberania do Senhor nosso Deus, ele se colocou na brecha pelos filhos de Israel. É outro exemplo que nós vemos aqui, queridos. Ele se colocou na brecha, como atalaia pelos filhos de Israel, por todos os pecados que Israel havia cometido contra o Senhor nosso Deus. E depois, queridos, ele também se colocou, ele se inseriu também, juntamente com a sua família também, em todos os pecados que os filhos de Israel também haviam cometido. E também pediu perdão por si e pela sua família também. E depois, queridos, mais na frente, ele apresenta a lei de Moisés e as promessas que Deus fez ao seu povo. É outro exemplo que Neemias também nos dá. E depois, lá no versículo 11, ele também ora mais uma vez ao Senhor nosso Deus. E apresenta ali, queridos, aquele homem. Quem era este homem que ele estava também apresentando, queridos? Era o rei Atarxerxes. Porque ele estava ali jejuando e orando também, queridos, para que ele chegasse diante do rei, e ali que o rei aceitasse o seu pedido de ir até Judá, de ir até a sua cidade e restaurar os muros e as portas que estavam queimadas a fogo, irmãos. A partir do capítulo 2, nos fala acerca disto. E quando ele chegou e foi servir o vinho ao rei, e o seu semblante estava triste, e o rei perguntou para ele por que ele estava com aquele rosto triste, se ele não estava doente. Então ele falou acerca de toda aquela situação que estava acontecendo na cidade dos seus pais, com seus conterrâneos e tudo aquilo que estava acontecendo. E o rei disse a ele: o que tu queres que eu faça? O que tu me pedes? Então ele criou coragem, irmãos, mas em cima dessa coragem ele já havia jejuado e orado. Ele já havia apresentado aquela situação que ele deveria chegar diante do rei. E ali o rei concedeu a ele todos os pedidos que Neemias fez ao rei. Ele pediu cartas de recomendações para os governadores diante dele, que ele teria que passar até chegar no caminho, até chegar em Judá, irmãos. Ele pediu também ao rei que ele fornecesse ali, através do guarda da floresta, Asaf, que era o capitão da floresta, que ele fornecesse também madeira para reparar as portas que estavam queimadas a fogo. Ele estava ali também com uma comitiva também, ou seja, com a cavalaria real, com os capitães do exército do rei Artaxerxes. Ou seja, Neemias ele foi com estratégias, ele não foi de mãos abanando, ele foi socorrer aquele povo, ele não foi de mãos vazias. Neemias nos dá mais um exemplo aqui, irmãos. Neemias chegou até aquele lugar, mas quando ele estava próximo de chegar até Judá, irmãos, ali se levantou um cidadão chamado Sambalate, e depois se levantou também um outro chamado Gesem. E esses ali ficaram sabendo que ele estava indo para Judá, e eles não queriam que Neemias fosse restaurar os muros e as portas que estavam queimadas a fogo. E eles ali, na verdade, não queriam os bens dos filhos de Israel. Mas Neemias ficou calado, Neemias não falou, não abriu a sua boca para dizer o que ele estava tentando fazer. Mas ali eles perceberam que a intenção de Neemias era ir até lá. Mas Neemias estava ali, queridos, com autoridade. Ele estava ali debaixo também da autoridade do rei. Ele estava ali com cartas para levar aos governadores, para que permitisse que ele passassem
para que ele passasse juntamente com a cavalaria do rei, com os capitães do exército. E Neemias chegou até ajudar, queridos, e restaurou Jerusalém, restaurou seus muros, restaurou as suas portas que estavam queimadas a fogo, irmãos. Queridos, aqui também nos fala, no capítulo 2, no versículo 19, que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que vós fazeis? Querei-vos rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar a nós, seus servos. Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus queridos, talvez na tua caminhada também apareça um Tobias, um Gesem, um Sambalate. Talvez apareça sim na tua caminhada invejosos, pessoas que queiram zombar de você, pessoas que queiram impedir o teu ministério de avançar, pessoas que talvez queiram de alguma forma impedir de você realizar uma grande obra. Pessoas que no meio da tua caminhada querem talvez impedir de você estar avançando no teu ministério, de você de fato realizar a obra que Deus determinou para a tua vida. Porque você já tem um chamado, você já foi vocacionado. Agora, meu querido, minha querida, não olhe para os Sambalates da vida, não olhe para os Gessens da vida, não olhe para os Tobias da vida, porque são pessoas que não têm parte com Deus, são pessoas que não são, de fato, pessoas que foram chamadas para realizar também uma grande obra. Mas você foi chamado para realizar uma grande obra, você foi vocacionado. O Senhor entregou o ministério em tuas mãos. A liderança está nas tuas mãos. O sumo pastor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso pastor, ele entregou nas tuas mãos, pastor, essa liderança. Então não ligue para os Sambalates da vida, não ligue para os Gessens da vida, para os Tobias da vida, que são pessoas que vão querer impedir, vão querer atrapalhar, vão zombar de você, vão querer escarnecer de você, porque todos nós, quando estamos fazendo a obra de Deus com seriedade, com diligência, com dedicação, com compromisso, muitos são aqueles escarnecedores, muitos são os invejosos que se levantam contra nós, que se levantam contra o nosso ministério, que querem de alguma forma tentar impedir, tentar barrar, tentar de alguma forma evitar que nós façamos a obra de Deus aqui na terra. Mas lembre-se que foi o Deus dos céus que te chamou, assim como ele chamou Neemias. Lembre-se que foi o Deus dos céus que te vocacionou, assim como ele vocacionou Neemias. Lembre-se que foi o Deus dos céus que te levantou para essa liderança. Então, meu querido, você é um Neemias hoje dessa geração. Tome posse em nome de Jesus. Está escrito aqui no capítulo 6, versos 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Sambalate, Gesem e Tobias continuavam querendo distrair, querendo tirar o foco de Neemias, mandando cartas para eles, para que eles fossem até onde eles estavam, para que ali eles conversassem acerca de tudo aquilo que Neemias estava tentando fazer. Mas na verdade, queridos, eram ciladas. E quantas ciladas? Muitos têm armado contra nós. Mas todos os planos de Satanás caíram por terra na tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque foi o Senhor Deus que te levantou, o Senhor Deus dos céus que te levantou. Foi Ele que te chamou, meu amado. Esse ministério Ele entregou em tuas mãos. Essa liderança Ele entregou em tuas mãos. Então faça com diligência, faça com compromisso, faça com dedicação, faça com amor. Chore mesmo, interceda mesmo, crie estratégias mesmo com sabedoria, peça a direção do Senhor, jejue e ore, pague o preço por aqueles que estão no rebanho de Cristo, que foram entregues em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? É esta palavra que eu quero deixar com você, para a tua meditação, meu querido. Pastor, pastora, missionário, missionária. Você, homem e mulher de Deus, que foi levantado para estar à frente de uma liderança da casa de Deus. Não olhe para essas pessoas que em todo tempo vão querer atrapalhar, vão querer de alguma forma ofuscar a tua visão. Mas olhe somente para o Senhor, o Deus dos céus. Para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Meus amados,
Agora eu quero falar aqui acerca desta grande obra, que eu também continuo pretendendo continuar a fazer. Meus queridos, ao visualizar os vídeos, deixe também os seus likes. Me ajude também nesta grande obra. Meus queridos, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus. Ative os sininhos. Me ajude também nesta grande obra, meu amado e minha amada. Esta grande obra não pode parar, queridos. Por que cessaria? Por que nós cessaríamos esta grande obra? Eu conto com a sua ajuda, meu amado e minha amada. Ao visualizar, deixe também o seu like. Ative os sininhos, se você que já é inscrito. Me ajude nessa grande obra. Deixe seus comentários e compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.